Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo ao nosso Papo de Cultura, que eu sou Lucas Ribeiro. Eu sou Giovana Calenzani. E a gente já pegou a manha de se apresentar agora também, depois de correção. Eu falei no take anterior que eram quase 30, eram mais de 30, né? Mas agora tivemos uma cobrança aqui que são 25 para 26 episódios. Então esse é o 26º ou 25º. Mas é episódio para um cacete também, sensacional. O que significa que a gente está insistindo em querer compartilhar muita coisa por aqui, seja falando de liderança, seja falando de BP, seja falando de cultura organizacional, enfim. A gente tem falado de um monte de assuntos diferentes que são ligados à nossa atuação dentro da Arax, a nossa profissão aqui, a nossa carreira, enfim, o que a gente sabe fazer e como a gente faz as coisas por aqui. E a gente insiste na ideia de sempre compartilhar aquilo que a gente tem visto que está na vanguarda aí, ou que está numa curva para acontecer, coisas que estão na iminência de ebulir cada vez mais, coisas que estão no fio da navalha ali, que são complexas demais, ou nem tão complexas, e dá para facilitar essa conversa, seja com comunicação, por exemplo, que a gente já falou, seja com o papel do BP, seja, enfim, nas lideranças, que a gente já trocou muita figurinha sobre isso. Esse ano a gente está fechando o ano aqui, tá? Embora seja atemporal, só para compartilhar com você, a gente está fechando o ano de 2024. Então, porque de repente a gente volta bronzeado, né, em janeiro, e isso não vai acontecer. O branco a gente, né, já tá. Mas a gente está numa paleta, então é Natal, né? De Simone, boa. Podia botar uma Mariah Carey no fundo aqui, hein, Gus? Ia ser bom isso aí. Com Simone e com Roberto Carlos. E Roberto Carlos, a tríade. Mas ficou muito boa essa idiotice aqui agora. Eu gosto disso. A ideia agora é pegar no pulo. Então a gente tinha um roteiro, a cara da Gi entrega muito. E a gente é muita gente, né? Eu sugeri fortemente a gente deixar Vamos falar em primeira pessoa aí, galera. Então vamos lá. Sugeri para a gente tirar o roteiro como estava e total num freestyle para dizer o seguinte. Vamos pegar alguns temas que são temas que vão ao encontro do que a gente faz sempre no final de ano. Então, talvez a gente pudesse fazer até uma coisa bem legal aqui. Deixa eu olhar para a Vitória, porque ela que vai olhar para fazer isso. Dá para a gente fazer uma tríade aqui de novo? 3 episódiozinhos? Aí, isso é sucesso demais. Então, a ideia é, a gente podia falar... A conta são 3. Tríade são 3. A gente podia começar falando de carreira, mas resoluções, a minha proposta vamos falar de resoluções, de como é que a gente olha para trás e entende o que a gente fez da nossa carreira, do nosso ano, aprendizados e tudo mais, o que a gente pode fazer para frente, como é que a gente se estrutura. Então podia ser uma coisa de, deixa eu olhar o que eu fiz esse ano no primeiro episódio, vamos fazer essas resoluções de entregáveis, uma de proposições e depois uma de a gente viaja e bate um papo solto. A terceira gente não sabe. Que é muito louco. A gente vai descobrir no meio do papo. Eu detesto imprevisto, ele sabe disso. Ela detesta improviso e eu adoro improviso. E aí, improviso, falei errado. Dessa vez, eu falei o quê? Eu falei imprevisto. É um imprevisto, improviso. Né? No fim das contas é. Joby! Vamos. Eu tô me sentindo, sabe aquelas coisas no sofá com Oprah? Com Gabi, né? Podia ter um óculos, eu queria ser com a Oprah. Esse era esqueci o nome dele, o Clodovil. Vamos lá, final de ano, né? Que eu acho uma coisa muito louca. Eu vou compartilhar E ontem, sempre atemporal, mas foi ontem, né? Que eu tô contando aqui hoje, foi ontem. Eu ouvi alguns alunos meus comentando que assistiram o Papo de Cultura, que adoraram, então assistindo mais, compartilharam, enfim. Então, você que está assistindo, compartilhe. Acessem todas as nossas redes, a gente está no YouTube, está no Instagram, está no Spotify, enfim, está num monte de lugar aí, LinkedIn. Então, compartilha, se esse papo faz sentido para você, para mais gente, indica, enfim, o famoso hashtag ajuda nós, é isso? Então tá bom. Olha só, final de ano chegando, eu todo semestre, né, também sou professor, então todo semestre quando eu vou fechar notas, tem aquela galera que fez absolutamente nada. 0.1. Né? E tem a galera que foi muito bem, e tem a galera que vai pedir nota porque sim, e blá, 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 blá. E todo mundo já foi aluno e conhece aluno, ou é aluno, e sabe como funciona.
Invertendo essa coisa de aluno, todo mundo também é profissional, né? Todo mundo também trabalha e quem está assistindo aqui pode não estar trabalhando talvez, mas é um profissional, né? O adulto acaba virando um profissional. A gente tem, quando chega no final do ano, a gente normalmente tende a fazer um balanço da vida, né? Então, como é que foi o meu ano? A gente falou uma coisa super legal uns episódios atrás aí, que a gente comentou, que eu até brinquei, eu falei assim, a pessoa quer emagrecer 12 quilos no ano, é só perder um por mês, né? Que é a ideia de pouquinho em pouquinho a gente chega lá, né? Quando eu tô assim, ó, que pergunta ele vai fazer para mim? Não, vou chegar. Que a ideia ainda é pensar assim, o que seria o mundo ideal, ou não o mundo ideal, porque acho que não é uma receita de bolo, mas assim, quando a gente chega no final do ano, a gente tende a olhar erros e acertos, fazer um balanço desse ano e projetar o ano seguinte. Isso é na vida como um todo, né? Mas vamos trazer para uma vida de aprendizagem aqui, aquilo que a gente fala de fato de desenvolvimento humano organizacional. Como é que dá para olhar para a carreira, para os entregáveis, pensando inclusive em carreira, mas para aquilo que a gente fez ao longo do ano e fazer esse balanço, uma vez que vou assumir que muita gente não faz essa listinha da carreira, né, do profissional. Faz a listinha pessoal, chega lá, pula 7 ondas, são 7? São 7, ainda pelo que eu saiba, são 7. E aí pula lá e fala, esse ano eu vou correr, vou voltar na academia, eu vou fazer não sei o que. Mas profissionalmente ele fala, esse ano eu vou aprender uma competência tal, esse ano eu vou me desenvolver mais nisso, eu vou buscar uma transição. Pouca gente faz isso ainda, pelo menos das pessoas que eu conheço. Como é que a gente pode evoluir para isso? Eu vou fazer uma coisa aqui, só para vocês saberem, né? Tem um ser humano que a gente gosta aqui atrás das câmeras, ele se chama Gus. Tá ali. Põe a mão na frente aí para atrapalhar o foco. Ele se chama Gus. E ele falou hoje uma coisa para mim que me marcou, então, já que ele falou mesmo, eu vou assumir. Vai jogando na Ele falou assim que a gente quebra protocolos quando a gente grava isso aqui. Então, eu quero... você tá quebrando, eu quebrei de um lado, você do outro. Eu tô achando um nome de um psicólogo aqui. Achei, para responder isso. Eu conheci o que ele fala sobre isso faz pouco tempo. Primeiro que essa semana eu ouvi um vídeo da Anira, da nossa maravilhosa Anira, e ela falando o seguinte, gente, espere muito pouco de mim nesse final de ano. Espere quase nada, até mandei para algumas pessoas daqui, espere nada, do tipo assim, cara, eu tô cansada pra caramba, que né? delícia. Então é curioso pensar que na época em que a gente tá fisicamente bastante cansado, é a época que a gente tem que investir energia em algo que demanda muita energia, que é fazer esse balanço. Existe esse psicólogo aqui, ele chama Albert Bandura, ele é um psicólogo canadense, e ele fala sobre por que a gente desiste de aprender. E aí qual é a conexão com isso, né? Porque mudar é aprender, né? Então quando você aprende algo novo, você muda algum comportamento, por isso que eu tô trazendo o Bandura. E ele fala o quanto isso corporalmente, né, quando a gente, então, assim, tô imaginando o seguinte, que lá em janeiro, ou de dezembro para janeiro, eu me propus a pensar sobre o que eu gostaria de fazer no período seguinte, no ano seguinte. Aí a gente tem diversas formas, mas tem uma bastante simples lá que chama Roda da Vida, que você coloca lá, você resgata várias dimensões da sua vida, financeiro, conhecimento, saúde física, saúde emocional, família, lazer, amigos... já falei financeiro. Aí você faz lá uma pizza, divide a pizza com essas áreas e você se autoavalia. E aí você percebe, por exemplo, que tem 2 áreas, sei lá, saúde emocional e financeiro que tá meio ruim. E aí você imagina que, então, já que nessas 2 eu não tô indo muito bem, pro próximo ano eu quero melhorar isso. Eu acho que tem um primeiro grande erro, que é a gente imaginar que conseguiremos ou que seremos capazes de equilibrar pratos, né? Eu acho que isso é uma falácia e um desserviço à humanidade. Quando a gente fala, você tem que equilibrar os pratinhos, né? Ultimamente eu falo assim, eu tô deixando cair no chão mesmo e tem coisas que eu não vou conseguir fazer. E é tão maluco isso da referência que a gente tem do que é produtividade
isso tem tudo a ver, vocês devem estar achando que eu estou viajando na maionese, mas tem uma lógica que sábado agora eu teria uma corrida de 10K para fazer, não me inscrevi, mas eu não vou conseguir ir. Por uma série de acontecimentos logísticos na minha vida, eu não vou conseguir ir. E eu tava louca, então isso foi uma meta minha, correr 10K numa maratona profissional esse ano. E eu tava felizona, assim, quando eu me inscrevi. Até uma coisa que, de uma certa forma, me emociona. Porque era muito legal mesmo. E aí eu não vou conseguir. E eu fiquei assim, gente, como é que eu não vou conseguir? É uma meta? E como é que eu não... Aí a outra Giovana, sabe assim? Giovana... Os bichinhos aqui, muito louco isso. Aí a outra Giovana ficava assim, calma, Giovana, você não tem que equilibrar todos os pratos. E a outra, imagina, que bobagem, você pagou e você se comprometeu. E eu fiquei assim nesse dilema, ainda tô tentando fazer um equilíbrio interno desse dilema, mas essa exaustão da produtividade, o quanto isso também é um desserviço. E eu tô falando tudo isso porque eu já volto no Bandura, mas para falar o seguinte, quando a gente pensa em carreira especificamente, e eu tenho mentorado alguns líderes e algumas pessoas, e eu falo o seguinte, gente, decide por 2 coisas. Decide por 2 bons objetivos no próximo período, porque é importante para o nosso corpo ter a sensação que ele atingiu algo, né? Que ele conseguiu algo, que ele foi capaz de chegar no final daquele período e falar, poxa, eu me propus a fazer isso e eu consegui. E isso vai de encontro mesmo a essa noção de produtividade desenfreada que a gente se encontra, e aí que chega no final do ano, a gente mais se sente frustrado, se comparando, porque parece que tá todo mundo voando em tudo, e aí você fica num looping doido de exaustão, e a gente já falou de saúde mental na outra trilogia, a gente começou com essa coisa de trilogia em relação à saúde mental, e aí você, de novo, assim, quais são as referências que a gente tem, né? Então, quando a gente se referencia em alguém que parece que tá só dando certo na vida, ou na carreira, a gente vai buscar fazer isso de uma forma sem saber o que se passa na vida da pessoa. Então, por exemplo, tem uma mulher que eu admiro muito, chama Raquel Maia, e ela é uma executiva bastante importante há muito tempo, e ela abre várias frentes, inclusive por ser uma mulher negra, né? E ela é executivona, se leva há muitos anos, então ela saiu passando facão consideravelmente em muitos temas, né? E aí quando eu olho pra ela, eu falo, caramba, a Raquel tá voando, né? Tipo, que linda, né? Assim, faz tanta coisa legal, eu fico imaginando como é que será que é Raquel na vida real? Eu sempre penso nisso, né? Quando eu vejo alguém que eu admiro muito, em que eu falo, cara, eu gostaria de ter metas pra ser Raquel. Eu fico imaginando como é que é Raquel no final do ano, no começo do ano. Como é que será que ela planeja a lista dela pro próximo ano? O que se passa na cabeça dela, né? E aí eu, de novo, volto e penso que é muito legal ter boas referências, inspirações, desde que elas sejam inspirações e não um lugar de se eu não for Raquel, eu não vou ser feliz na vida, né? Tudo isso tem a ver com carreira, por quê? Porque carreira ocupa um lugar muito enorme na nossa vida, né? E a gente passa aqui no mínimo 8 horas, né? 8 horas as pessoas, né, na média, mas geralmente a gente passa mais. Eu passo muito mais todos os dias, eu trabalho muito. Então, se isso aqui não tiver um significado, não tiver um senso de utilidade prática, né? Você se sentir útil com aquilo, você pode botar a meta que você quiser, que no final você não vai sentir nada, entendeu? Gi, mas deixa eu te provocar uma coisa, que eu acho que 2 coisas que vieram à minha cabeça quando você está falando aí. 2 metas, eu gosto muito dessa ideia de colocar menos coisas, porque quando você foca em menos coisas, você... Dá qualidade. Se dá qualidade, né? Se dá genuinidade para a coisa, assim. Você consegue, de fato, se dedicar para aquilo. Quer dizer... Na teoria. Na teoria é assim que se espera. Tem uma coisa que é legal, que é assim, 2 coisas. Aí eu na hora pensei, tem gente que vai na gracinha falar comer e dormir. Né? Porque vai levar tudo para piada o tempo todo. Não é, a não ser que a sua carreira seja uma piada também. Tem um corte aqui, tá Pode tudo bem para você. Vai comer e dormir. A questão, aí me veio um exemplo muito legal, eu não vou saber o nome mesmo, então tá tudo bem.
eu conheço uma pessoa muito próxima que foi viajar com a família, enfim, ela, o marido, os filhos e tal, foram para um lugar super bacana. Quando chegou lá, um casal que é bastante famoso nas redes sociais, enfim, eu vou parar aqui para não, porque se eu de repente falo mais alguma coisa, dá para saber quem é. Depois eu conto os bastidores aqui. Mas não é artista, nada disso, é um casal de profissionais mesmo. Assim, eles aparecem com uma constância muito louca. Fizeram disso mais até do que talvez a carreira, sabe? Fizeram da rede social mais do que a carreira. Tá todo mundo assim, quem é? E aí, depois eu conto essa. Tonique Tinu. E aí, olha que coisa doida. O que eles vendem na rede social é uma coisa assim, a mulher ela é profissional, trabalha pra caramba, o cara também é profissional, trabalha pra caramba, os dois têm uma profissão que eles acabam se misturando, enfim, os dois são médicos, pronto, mais fácil. E aí, o que acontece os dois vendem uma coisa que eu corro, e aí eu venho, faço minha comida e tal, e eu como minha marmitinha. E eu descasco banana? Eu descasco a banana. E eu uso a banana para adubar o quintal? Exatamente. E chega no final, não, e eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos, e blá, blá, blá. Isso é o que vende, e todo mundo se espelha. Nessa hora, absurdamente lindo, assim, os comentários, tudo maravilhoso. Quando essa pessoa que eu conheço chegou nesse lugar e viu esse casal, falou assim, cara, que legal, porque eu vou poder ver aquilo que eu consumo, que eu admiro e que eu consumo, né? Que eu não vejo, eu assisto. Eu vou poder ver o que eu assisto, melhor. Quando a coisa se deu, o legal foi basicamente ver o seguinte, vamos fazer um story aqui. O babá número 3, traz as crianças aqui, sobe um telefone, faz um story e pega a criança e literalmente faz assim, eu quero ficar quieto aqui. Pode ter sido só um momento? Não, porque passaram-se dias e nos dias todos foram assim. Mas tanto faz, eu tô julgando nada não, que se vire. O recorte aqui é para o que foi vendido e o que é vivido, e o que no final do dia, o que você está falando aí sobre a comparação com profissão e tudo mais, é muito nessa linha também, né? A gente tem falando de carreira, pensando nessas resoluções de fim de ano, assim, quando a gente olha para os entregáveis do ano, tem muita gente que vai tão no automático que quando para ver o que fez no ano, o ano passou. Sim. Porque de fato não colocou assim metas mínimas para as coisas mais importantes da vida. Sim. A roda da vida a gente usa na formação de BP. Sim. Quando a gente abre aquilo, é uma das coisas que os BPs que estão ali fazendo a formação com a gente param e dão aquela bugada de falar, realmente isso aqui eu não parei para pensar. Eu não parei para pensar. Olha, como é que eu estou em autoconhecimento, em saúde mental, em finanças pessoais aqui? Quando a gente faz isso, de novo, tem que ser tangível a ideia, né? Porque senão fica aquela coisa, em 2025 eu quero guardar 5 milhões. Cara pálida, a não ser que você comece de centavos, talvez, eu nem sei fazer essa conta rápida agora. Mas assim, qualquer coisa que seja extrapolar a realidade ou o palpável, num primeiro momento, vai para esse caminho da frustração. Vai para o que o Bandura fala, exatamente. Que ele fala exatamente. Aí ele explica o porquê que a gente desiste das coisas, né? Ele fala isso, que o corpo ele ainda não está preparado para assimilar aquilo, porque o que, por exemplo, uma outra coisa... Você define a meta, né? Então o que acontece? Quando você define a meta, geralmente você coloca energia naquilo. E aí no começo você tem um delta de evolução. Só que geralmente a aprendizagem, né? Ou colocar esses novos comportamentos como rotina, essa aprendizagem ela não é linear, ela não é um comportamento linear. Então no começo você tem uma percepção de evolução, depois você tem uma percepção que você estagna. Então, por exemplo, exemplo real, quando eu estou muito acima do peso, né, quando eu começo a fazer algo de uma alimentação melhor, dormir melhor, a pessoa que está com muito acima, ela tem uma perda significativa. Então, é como se ela tivesse evoluído muito naquela meta. Chega uma hora que o corpo já perdeu muita coisa e é como se ele, nossa, cheguei aqui num ponto que eu não consigo mais emagrecer. Tá bom. E aí que o Bandura fala que é nessa hora que as pessoas desistem, né?
E aí tem uma outra coisa também que, a depender de como você lida com o processo de mudança, a gente tá, processo de mudança, hábito, é tudo a mesma coisa com nomes diferentes. Se você não está familiarizado com esse movimento, tô sempre mudando, sempre abrindo a mentalidade, tendo uma mentalidade mais de desenvolvimento do que fixa e tal, você vai ter a sensação que em alguma hora você não vai conseguir. Então, por mais que você estabeleça a meta lá no começo do ano, você estabelece, mas estou estabelecendo aqui que é meio pro forma, né? Todo mundo faz isso. Uma listinha que todo mundo faz. Se eu não faço, vai ficar meio estranho, tem que ser 10, né? E aí, como você tem essa percepção do erro, aí você, de novo, você joga a informação pro seu cérebro que você fez uma coisa porque, sei lá, sua vizinha tá fazendo. Hoje, a gente nos bastidores aqui, quando a galera vem, a gente tem um modelo híbrido, né? Mas quando a galera tá aqui, em especial os meninos da turma do Freitas, que parênteses, cortou o cabelo hoje e ficou chique, hein? Degradê. Sensacional, um degradê, que o cara ligou pra ele, desconto, a gente fala disso. Existe um corte chamado você tá aqui pronto, você apareceu no... Maravilha. Tudo bem. O que acontece? Quando vem a turma do Freitas aqui, Marcos, os M's, né? Marcos, sim. Maurício, Matheus, enfim, a gente vai falar de basquete, e a gente gosta muito de basquete. Uma das histórias muito sensacionais de um outro M chamado Michael Jordan, ele falou uma vez para um cara chamado Carmelo Anthony, muito bom também. Ele falou assim, cara, você não precisa entregar tudo no primeiro quarto. Pensa o seguinte, qual que é a sua meta? Você tem uma meta de fazer 28 pontos por jogo? Então, são 4 quartos. Divide 7 pontos em cada quarto. Pode ser que no primeiro quarto você fez 10. Então, você pode tirar o pé no segundo. Ou, se você estiver indo, entrega no primeiro tempo, nos 2 primeiros quartos, depois no segundo você tira o pé para você se guardar. Ele falou, a não ser que você queira sempre estourar em tudo, o que não vai acontecer, sim. Você cria um pace ali. Nem corrida é isso, né? Porque é isso, o corpo não aguenta literalmente. É ritmar, né? E se Michael Jordan falou isso, é muito louco. Um outro cara que eu acho muito foda também, Roger Federer se aposentou há pouco tempo, o Nadal se aposentou recentemente agora, quando a gente está fazendo esse podcast aqui, esse papo aqui. E quando o Federer foi para um evento, ele foi, na verdade, fazer o discurso de uma formatura, o Federer falou assim, eu sou um dos atletas de elite desse esporte, né? Eu, Nadal, e Djoko e um monte de outros, enfim. E aí quando ele fala assim, um atleta de elite nesse nível aqui, você imagina que esse cara, como eu tô sempre nas finais de Grand Slam e coisa do tipo, você imagina que eu ganho ponto pra caceta, que eu acerto tudo, que eu vou muito bem, né? Ele falou assim, eu ganhei 80% dos games que eu joguei. Isso é um número muito louco. Eu vou chegar pra uma te devolver. Enquanto a turma vai passando, quanto tempo falta? Eles estão ali numa trocação de folha. Temos 25. Saiu a voz do Guns. Saiu a voz do Guns. Estamos quebrando todos os protocolos. Eu estou adorando. O que aconteceu? Vamos virar isso aqui. Tem um batom aqui. Derrubamos a plaquinha. Caiu, gente. Protocolo. Esse cara vira e fala assim, 80% dos pontos que eu fiz, né, eu fiz 80% dos pontos que eu disputei. Dos pontos não, dos games que eu disputei. Mas quantos pontos eu fiz? Ele tem a estatística e quando ele entrega a estatística ele fala, eu fiz 54% dos pontos que eu disputei. Então, quando ele traz um discurso, é muito sensacional, Gasofer. Caça esse vídeo aí para tentar, porque é muito foda esse vídeo. Ele resumidamente fala o seguinte, eu, na elite desse negócio, entregando o máximo possível imaginável, fiz um pouco mais da metade. E eu me comprometi com a ideia de que se eu fizesse um pouco mais da metade, eu garantiria os 80% dos pontos dos games que eu precisava e alcançaria a meta que era ganhar um campeonato, chegar numa final e coisa do tipo. Um profissional de elite, né? Effortless is a myth. I mean it. I say that as someone who has heard that word a lot. Effortless. People would say my play was effortless. Most of the time they meant it as a compliment. But it used to frustrate me when they would say he barely broke a sweat. Or he's even trying. The truth is, I had to work very hard to make it look easy. I spent years whining, swearing, throwing my racket before I learned to keep my cool. Hopefully, like me, you learned that effortless is a myth. I didn't get where I got on pure talent alone.
I got there by trying to outwork my opponents. I believed in myself, but belief in yourself has to be earned. Yes, talent matters. I'm not going to stand here and tell you it doesn't. But talent has a broad definition. Most of the time, it's not about having a gift. It's about having grit. In tennis, a great forehand with sick racket head speed can be called a talent. But in tennis, like in life, discipline is also a talent, and so is patience. Trusting yourself is a talent. Embracing the process, loving the process is a talent. Managing your life, managing yourself, these can be talents too. Some people are born with them. Everybody has to work at them. From this day forward, some people are going to assume that because you graduated from Dartmouth, it all is going to come easy for you. And you know what? Let them believe that, as long as you don't. Okay, second lesson. It's only a point. Let me explain. You can work harder than you thought possible and still lose. I have, many times. Tennis is brutal. There's no getting around the fact that every tournament ends the same way. One player gets a trophy, every other player gets back on a plane, stares out of the window, and thinks, how the hell did I miss that shot? Perfection is impossible. In the 1,526 singles matches I played in my career, I won almost 80% of those matches. Now, I have a question for you. What percentage of points do you think I won in those matches? Only 54%. In other words, even top-ranked tennis players win barely more than half of the points they play. When you lose every second point on average, you learn not to dwell on every shot. You teach yourself to think, okay, I double faulted, it's only a point. Okay, I came to the net and I got passed again, it's only a point. Even a great shot, an overhead backhand smash that ends up on ESPN's top 10 playlist, that too is just a point. So here's why I'm telling you this. When you're playing a point, it has to be the most important thing in the world, and it is. But when it's behind you, it's behind you. This mindset is really crucial because it frees you to fully commit to the next point and the next point after that with intensity, clarity, and focus. The truth is, whatever game you play in life, sometimes you're going to lose. A point, a match, a season, a job. It's a roller coaster with many ups and downs. And it's natural when you're down to doubt yourself and to feel sorry for yourself. And by the way, your opponents have self-doubt too. Don't ever forget that. But negative energy is wasted energy. You want to become a master at overcoming hard moments. That is, to me, the sign of a champion. The best in the world are not the best because they win every point. It's because they know they'll lose again and again and have learned how to deal with it. You accept it, cry it out if you need to, and then force a smile. You move on, be relentless, adapt and grow, work harder, work smarter. Remember, work smarter. Philanthropy can mean a lot of things. It can mean starting a non-profit or donating money, but it can also mean contributing your ideas, your time, your energy to a mission that is larger than yourself. All of you have so much to give, and I hope you will find your own unique ways to make a difference, because life really is much bigger than the court. Tennis, like life, is a team sport. Yes, you stand alone on your side of the net, but your success depends on your team, your coaches, your teammates, even your rivals. All these influences help you to make you who you are. Quando você fala dessa coisa de em algum momento a gente estagna, talvez não seja uma estagnação, seja mais uma desaceleração. A sensação é de estagnação, né? Mas, é a carga da bateria do celular. Exato. De 1 a 80, negócio e de 81 para 100 é ao mesmo tempo. Sim. Né? E é a escolha, a batalha que você quer lutar, né? Para caminhar, para amarrar isso aqui, a gente acabou falando até nem tanto do passado, né? Mas para a gente deixar quicando para os próximos papos, é assim. Então, acho que fica um convite para as pessoas para amarrar isso aqui tudo e aí te devolver para a gente fechar, que olha, faz um exercício de fato genuíno, assim, de
parar, olhar o ano de vocês. O que eu entreguei esse ano? Onde eu frustrei, onde eu alcancei, onde eu extrapolei, onde eu não tinha meta e alcancei alguma coisa, onde eu tinha meta e fui um Zé Ruela. E acho que isso é importante, isso é importante para você setar o que vai ser o próximo ano. E é um exercício, de fato, genuíno de pensar assim, não necessariamente você precisa entregar tudo, cara. E aí engraçado que a maturidade vai te dando isso. Pode ser idade também, né? Isso tá tudo bem. Mas tem muita gente jovem madura pra cacete, né? Tem uma galera mais velha muito louca. Mas assim, não necessariamente você precisa equilibrar todos os pratos, cara. Só que você precisa ter prato para equilibrar. E aí tem uma galera, e não é nem uma questão de geração, não. Tem uma galera que nem quer equilibrar prato, não quer nem subir o prato no pauzinho lá. Não quer nem pegar o prato. Não quer nem pegar o prato, quer pegar as duas coisas, comer e dormir, né? E que não dá. Aí, de fato, assim, se você quer, de novo, você faz o que você quiser da tua vida, a vida é tua, arrepia. Mas, se você busca se desenvolver por meio da aprendizagem, alcançar resultados diferentes, vou puxar Einstein aqui, não é fazendo a mesma coisa. Então, vai por um caminho de entender o que você fez, mapear essas coisas, seja na roda da vida de um ano para o outro, seja nas suas... pessoal. Tanto faz. Honestamente, a ferramenta é meio. Né? Mas assim, qual que é o produto final? É quem você começou lá em janeiro de 24 e quem você está saindo em dezembro de 24. Para de repente você falar o seguinte, cara, em muitas coisas aqui eu arrepiei, em outras tantas, que merda, deixa eu mudar. E tem uma notícia aí, né? Vamos fazer frase de Instagram, de caminhão? Vai. Você tem 365 novas oportunidades? Não tem porra nenhuma, mas enfim, vai lá. Tem uma amiga minha, amiga irmã, chama Lívia Neves, e ela começou a fazer Lívia, triatlo esse ano. Nossa, ela tá voando esse negócio. Então, aí no começo do ano, ela tinha uma prova que seria em dezembro, e a treinadora dela falou assim, não, vamos puxar, acho que se não me engano a que ela fez foi em agosto, uma coisa assim. E eu fui almoçar com ela no meu aniversário em outubro, e eu perguntei pra ela assim, Olivia, como é... ela é uma referência pra mim de uma pessoa que é pé no chão, é lúcida, mas ela tem um otimismo dela, assim, ela sempre tem uma visão pelo lado do que tá dando certo na vida. Eu admiro muito isso nela, né? E eu fui falar isso pra ela, né? Era meu aniversário, mas eu quis fazer o presente era meu, essa eu declaração quis de amor que eu gosto muito dela. E aí eu falei, como é que você faz? Ela falou, aí o resumo rápido, ela falou assim, Gia, o mais difícil pra mim, o mais diferente era o nado, né? No triatlo. Então eu treinava sempre na piscina, sempre em horários que só eu tava lá. E então pensa o seguinte, quando você nada na piscina e tá só você, a piscina não movimenta a água, né? O movimento é o seu corpo, que você tá acostumado. Ela falou que quando ela chegou no mar, a coisa era muito diferente, né? Então pensa que na hora de uma prova entra um monte, então aquela coisa toda. E aí ela falou que ela se colocou para ela como meta que ela tinha que melhorar, se eu não me engano, é isso, tá? Uma melhora de tempo de 1 segundo a cada treino. Porque na conta dela, e ela é de planejamento estratégico, na conta dela, quando ela soma esse 1 segundo, todos os treinos, aí vai dar lá, sei lá, vou chutar, tá? Porque eu não sei, 1 minuto e 10 segundos. E a gente sabe que no esporte, qualquer 10 segundos, 8 segundos faz alguém um campeão olímpico, né? E aí isso me veio a tal da consistência, que é o que o Bandura falou, né? Se você dá um choque de mudança muito grande no seu corpo, provavelmente você vai cair nesse vácuo da desistência. Se você coloca consistência, você permanece. E uma outra coisa que ela faz, que eu achei muito legal, ela falou que ela sempre comemora as pequenas conquistas, né? Então, ela também ela informa para o corpo dela enquanto ela está evoluindo. Então, ela não espera passar, não, se eu ganhar, não, se eu competir, não. Ela vai dando pequenos acalentos para ela. E eu achei muito interessante que no mesmo período eu viajei com uma amiga e a gente estava lá correndo, e ela é muito mais jovem do que eu, então ela estava correndo mesmo, e eu, tipo, corri e parava. Só acompanhando. Eu estava tentando ali, remando. E eu tinha visto uma coisa que eu achei muito legal, que é o seguinte, quando você pensa na sua meta, né, já que a gente começou falando de metas, de resoluções, quando a gente pensa numa nova meta, tem uma galera que pensa o seguinte, não pensa no resultado da meta,
pensa no comportamento que você tem que adquirir para alcançar a meta. Então, se eu quero ter uma vida mais saudável, eu não falo assim, eu quero emagrecer 5 quilos. Fala assim, eu quero ir à academia no mínimo 4 vezes por semana. Porque ir à academia 4 vezes por semana, ao longo de 365 dias, a consequência sou eu me tornar mais saudável. Então, isso faz muita diferença, né? Muita, porque, de novo, aí você dá, inclusive você dá aplicabilidade para o seu corpo do porquê que você tem que ir à academia. Aí a gente pode falar isso, por exemplo, no papo 2 da trilogia. Isso que você apontou para mim nessa parte da academia, mas tá tudo bem. Mas, ó, eu adorei que você falou esse negócio das celebrações. E para fechar, eu gosto de vinho e tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu amei, que é assim, não deixe o seu melhor vinho para o seu pior dia. Então, no pior dia, o melhor vinho não vai estar com aquele gosto que ele teria em um bom dia. Então, assim, você teve um bom dia, abre o seu melhor vinho, cara. E vai nessa aí que é golaço. A minha mãe falou que quando eu era pequena eu ganhava as coisas e queria usar, né? E ela falava assim, isso é pra sair. Eu tenho uma pequena de 9, né? Ela compra, se comprar sapato, ela tira o velho na hora e tem novo. Na hora. É animal. Eu falo isso mesmo. É isso. Se usa, sabe? É pra você, cara. Exato, vai se lembrando. É isso aí. Nos vemos. Tem mais episódios, temos mais 2 papos ainda para esticar essa conversa aqui. Vamos nos comprometer que no próximo a gente vai falar de ferramenta. De ferramenta, né? De como é que você alcança, como é que você coloca isso numa perspectiva e busca de uma forma consistente, metodológica, enfim, que eu acho que isso vai ser legal demais para a gente poder evoluir nessa visão de como a gente equilibra o prato que a gente tem que equilibrar, se compromete a equilibrar um ou outro a mais, porque isso é desenvolvimento, é a gente se movimentar que a gente faz sair do lugar de fato e melhorar, mas a gente vai falar tudo isso no próximo. E você que está assistindo aqui, lembre-se de, se você está no YouTube, se inscreve aqui para você sempre assistir os nossos conteúdos, acessa nas outras plataformas que a gente tem esse material também, comenta, manda mensagem para a gente, aponta alguma coisa que você fez de diferente aí nesse ano, algum insight que você teve dessa conversa aqui que vai ser legal dividir com a gente e a gente dividir com você depois, beleza? Até mais. Até o próximo.